Saudos irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu estarei lendo em Jeremias 18, versículo 1 até o 6, amém? Que diz o seguinte: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia era de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Essa palavra, uma palavra muito forte, pregada em muitas igrejas, e hoje eu estarei falando sobre essa palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias foi que ele descesse à casa do oleiro. Levanta-te e desce à casa do oleiro, ou seja, para ir à casa do oleiro, para ouvir as palavras do Senhor, não é de qualquer maneira, não é prostrado, não é sentado e não é deitado. Por isso que o Senhor falou: levanta-te e desce à casa do oleiro. Amém? Jeremias diz que quando ele desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo a sua obra. Ele viu que o vaso era de barro e que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Amém? O vaso que o oleiro estava fazendo era de barro. Ou seja, antes de fazer o vaso, antes de moldar o vaso, antes de fazer um vaso lindo, um vaso perfeito, primeiro você tem que procurar o barro. O barro está no meio do lamaçal. Você pega aquele barro e começa a amassar. Primeiro vai tirando as impurezas. Primeiro Deus ele nos tira do lamaçal, começa a amassar o barro até ele chegar no ponto que o oleiro quer. Ou seja, Deus ele pode até nos amassar, mas ele nos amassa para que um dia a gente venha a ser um grande vaso. Então, quando o oleiro amassa, quando o oleiro começa a amassar, ele termina de amassar, agora ele vai dar forma ao que não tinha forma. Ou seja, o oleiro, que é o Senhor, vai começar a dar forma onde não tem forma. Primeiro ele pega a gente do lamaçal, depois ele amassa a gente até a gente chegar no ponto que ele quer. Depois de chegarmos no ponto, Deus começa a moldar o barro, colocar o barro na forma que ele tem que ser. E na palavra de Jeremias, o vaso se quebra na mão do oleiro. Tem muita gente que acha que nós nos quebramos no mundo, que nós nos quebramos em um lugar onde a gente não deve, mas não. A gente se quebra na mão do oleiro. Porque se a gente se quebrar no mundo, não tem mais salvação pra gente. Porque se o oleiro vender o vaso para uma pessoa e o vaso se quebrar na casa de outra pessoa que o oleiro vendeu, aquela pessoa não vai saber resolver, porque aquela pessoa não é um oleiro. Então a gente não se quebra no mundo. Quando a gente se quebra na mão do oleiro. E então, na palavra de Jeremias, o oleiro começa a fazer outro vaso daquele vaso que se quebrou. Mas por que tem que consertar o vaso? Não joga fora e faz outro melhor? Porque o Senhor não abandona aqueles que se quebram. Você pode até se quebrar, mas Deus ele vai dar um jeito de pegar você e te dar forma de novo. E então, se for preciso, a gente tem que entender, se for preciso, o Senhor vai nos amassar. Se for preciso, o Senhor vai nos quebrar. Se for preciso, o Senhor vai nos transformar em um vaso novo. Mas Ele não abandona aquele que Ele pegou no lamaçal do pecado. Então, por isso que nós temos que entender
que o vaso vai passar por um processo. Ele pode estar rachado, ele pode estar quebrado, ele pode estar de qualquer maneira, mas quando o oleiro pegar, amassar, ele pode nos transformar em um vaso de honra. O vaso é de barro, o vaso não tem beleza, o vaso aos olhos do homem pode parecer que não tem valor algum, mas o que importa é o que vai ter dentro dele. O que importa é o que vai estar dentro daquele vaso. Ou seja, o Senhor primeiro ele faz o vaso para depois encher ele do Santo Espírito de Deus. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço para que o Senhor, meu Deus, a pessoa que está escutando, meu Deus, e ouvindo, meu Deus, e assistindo, meu Deus, esse vídeo, ó Pai, visita, Senhor, transforma, ó Pai, em um vaso de honra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que a sua vontade, ó Pai, seja feita, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, aqueles que puderem estar se inscrevendo e deixando o seu gostei, vai estar ajudando que esse vídeo chegue a mais pessoas e que chegue em pessoas que estejam precisando de ouvir essa linda mensagem, amém? É o que eu peço e agradeço, e que Deus, que a paz de Cristo venha andar com vocês hoje e sempre, amém?